Pai de Garrafa Pet mandou uma mensagem pelo Pix. Tenho uma rotina de trabalho muito puxada, mas serei pai em breve e quero cuidar da minha saúde. Por onde começo? Bom, eu quero começar falando exatamente dessa sua pergunta. Vamos ler a pergunta do pai de Garrafa Pet aqui, ó, em detalhes, tá, gente? Tenho uma rotina de trabalho muito puxada, mas serei pai em breve e quero cuidar da minha saúde. Por onde eu começo? Você começa pela sua rotina. Eu vi um texto uma vez na internet, que é um texto muito legal. Me identifiquei muito com ele, porque eu vi o meu pai nesse texto. Eu vi o meu pai, eu vi minha família, eu vi minha mãe em alguns momentos também nesse texto. E ele era um texto que dizia mais ou menos assim. Ele falava o seguinte: tem muito pai que ele fala que ele morreria pelo filho, mas você viveria pelo seu filho? Você teria a capacidade de viver pelo seu filho? E viver. Você teria a capacidade de ter saúde, de se alimentar melhor, de comer melhor, de dormir melhor pra cuidar do seu filho, de meter o cupom genética na Growth, comprar um suplementinho, creatina, fazer um treino ABC, um cardio intervalado pra ter saúde pra acompanhar o seu filho, pra ter físico pra bater uma bola com o seu filho. Você viveria pro seu filho pra mudar a sua rotina, pra ter tempo pra ver o seu filho? Você viveria pro seu filho pra isso? Você teria tempo de criar o seu filho? Porque eu lembro dos meus pais falando: morreria por você, filho. Mas meu pai às vezes ficava no trabalho até 11h30 da noite. Chegava em casa, eu tava dormindo, eu mal via meu pai. Nos domingos, meu pai ia cuidar da minha avó. Aos sábados, às vezes, meu pai tava tão cansado que ele sequer saía do sofá. E eu lembro de uma parada, que é uma parada muito triste, assim. E eu sei que meu pai fez tudo isso com muito amor, com muito carinho, querendo fazer o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha, tá? E me dou muito bem com meu pai, tá? Antes que alguém queira falar alguma coisa. Mas eu lembro uma vez, olha que maluquice, tá? Que meu pai foi demitido e foi a época mais feliz da minha vida. Porque eu tive meu pai em casa. Meu pai saía para ir entregar currículo no centro de São Paulo, em agência, na Santa Cecília e alguns outros lugares. O meu pai vinha comigo. Ele ia comigo, ele me levava pra conhecer o centro. Foi nessa época que eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade, que meu pai andava comigo pelo centro de São Paulo. Meu pai virava pra mim e falava assim: ó, filho, tu tem que saber andar no centro. Meu pai tinha sido office boy, né? E meu pai achava que todo mundo tinha que saber andar no centro da cidade, né? Só pra avisar você que agora a gente tem um canal só de cortes. Em breve os cortes vão diminuir bastante por aqui. Quase todos os cortes vão lá pro Cortes do Castrinho. Então já se inscreve lá no Cortes do Castrinho e dá uma moral pros vídeos que a gente produz aqui nas lives do canal. Valeu! E aí ele fala pra mim: a gente vai pra liberdade. A gente só vai pra liberdade pelo seu caminho. Se errar, a gente vai pro lugar errado. E aí a gente andava e eu errava. E meu pai me ensinava o nome dos prédios, meu pai me ensinava o que era cada coisa, onde é que era a Bolsa de Valores, o que que era a liberdade, onde é que era o Teatro Municipal, Galeria do Rock. Meu pai me ensinou a andar no centro de São Paulo, meu pai me fez companhia, meu pai me levou em biblioteca infantil, em leitura de livro. O melhor momento da minha vida com meu pai, assim, a lembrança mais gostosa que eu tenho do meu pai na minha infância foi quando meu pai estava desempregado. Porque meu pai morreria por mim, mas meu pai não conseguia viver pra ficar comigo. E hoje eu olho e eu entendo que foi o que dava pra ele fazer, porque meu pai queria me pôr num bom colégio, meu pai queria poder me pagar uma faculdade, meu pai queria poder me dar estudo, meu pai queria poder me dar estrutura, me dar uma boa casa. Mas às vezes você tá tão preocupado em dar as coisas pro seu filho, em morrer pelo seu filho, que você esquece que seu filho, ele precisa de atenção. O seu filho precisa de amor. E sabe por que que eu falo isso? Porque eu crio o filho de muito pai por aí. Tem muito pai que morreria pelo filho, mas não conseguiria viver 5 minutos pra ouvir a dor de um filho, que o filho vem contar aqui. O pai não conseguiria ter escutativa pra entender o problema que o filho tem com o relacionamento, o problema que o filho tem com o estudo, o problema que o filho tem com o próprio corpo. O cara não consegue encontrar na casa dele um espaço pra desabafar, pra conversar, porque o pai que morreria por ele não consegue achar espaço na vida dele pro filho poder se sentir seguro. A gente acha que segurança é ser forte, é carregar uma arma, é ser o brabo, é ser o pá. Segurança é saber que se você tiver um problema, você pode ter seu pai pra contar. E que seu pai vai te ajudar, e que seu pai vai estar do seu lado. E eu sentia muito falta disso, né? Mas isso é culpa do capitalismo e não do pai. Sim, o cara pediu uma dica, eu tô dando a dica pra ele, né? Como é que você faz pra cuidar, pra ser um bom pai, pra cuidar da saúde, cuidar de tudo? Cara, você tem que cuidar da sua rotina, cara. Você tem que cuidar da sua rotina. Porque um filho não é só conta pra pagar. E a gente tem esse costume de achar que um filho é preencher um cheque, que um filho é pagar um boleto, que um filho é botar numa escola e já era. E é nessa rotina que a gente tem, e é uma rotina que a gente precisa entender, tá? A gente já passa 2 horas no metrô pra ir pro trabalho,
mínimo 8 a 10 horas no trabalho, depois 2 horas no trabalho, volta cansado, mal vê o filho. Vocês foram a favor de vir de home office, vocês foram a favor de trabalho presencial, vocês bateram palma pra todo cretino que discursou a favor do fim do home office. Vocês aplaudiram essa porra, que é um bagulho que te afasta do teu filho, que te afasta da tua família, que te afasta de estar perto de ver o seu filho perdendo o dente, de ter seu filho dando os primeiros passos. Você foi a favor dessa porra, você foi a favor dessa merda. E aí, enquanto você tá enfurnado na porra de um escritório, teu filho tá crescendo e você não tá vendo. Você vai ter uns 18 aniversários do seu filho pra comemorar até seu filho virar adulto. Você vai ter o quê? Formatura dele do pré pro primário, do primário pro colegial, do colegial e da faculdade, umas 4 formaturas, 5. Você vai ter até os 12, 13 anos do seu filho, 14, vai? 14 verões pra viajar com seu filho, 18, vai. Você vai ter um número limitado de festas de Natal, um número limitado de dentes que ele vai perder, e vai levar pra você, papai, perdi um dente. Vai ter um número limitado de primeiras vezes e primeiras experiências. Você vai ter um número limitado de experiências pra você poder viver com seu filho. E um dia você vai piscar, você vai fazer assim. Seu filho cresceu e vai estar passando o Natal na casa da namorada, e vai estar indo passar as férias com os amigos, e vai ter um problema, não vai mais contar pra você, vai contar pra outra pessoa. Seu filho não... Você vai olhar, um dia seu filho vai ter crescido. Então parte de criar um filho é estar lá pelo seu filho. E essa é a parada que eu tô falando. Não adianta você morrer pelo seu filho se você não faz questão de viver o seu filho. E a paternidade é isso. E outra, eu não devia estar criando filho de ninguém nessa merda. Eu não devia estar dando dica pra ninguém. Não era eu que tinha dar tapa na cara de vagabundo falando parar de pensar só em mulher. Não era eu que tinha dar tapa na cara de vagabundo mandando avisar ser menos trouxa com trabalho. Era o pai dessas crianças. Era o pai de todo mundo que tá na porra desse chat. Tinha que sentar todo dia a bunda no sofá, virar pro filho e falar assim: e aí, filho, qual é desse trampo daí? Como é que tá? E essa mina nada a ver aí? Me conta aí, vamos ver. E aí, filho? Qual que é o B.O. que tá acontecendo aí na sua vida? Quero saber. É isso. Então, de novo, gente, não morra pelo filho de vocês. Viva pelo filho de vocês. Não, e outro, o maluco falou aqui, ó. Cara, isso aqui, ó. Pai e mãe é herói até uns 12. Depois eu vou encontrar outros heróis. Cara, falando um bagulho pra você muito massa, tá? Muito massa. Quero contar... Pô, eu ia acabar o corte aqui, mas eu vou continuar no que eu quero contar 2 histórias aqui pra vocês, tá? Primeira delas. Se você não for pai do seu filho, seu filho vai encontrar uma figura paterna em algum lugar, tá? Pode ser uma torcida organizada, pode ser num canal no YouTube, pode ser em alguma pessoa. Uma rapaziada vai encontrar essa ausência paterna em alguma coisa. E eles encontram, tá? Eles encontram. Eles vão encontrar um senso de pertencimento, algum lugar onde se sintam pertencidos e tudo mais. E tem uma história que é muito positiva, que eu acho foda. Foda. Eu gosto muito de contar essa história e acho que é uma das histórias mais legais, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, que é o Renato. O Renato, ele é pai de 2 meninos que treinam jiu-jitsu comigo, que é o Lorenzo e o Rocco. O Renato, ele treina Gil com o filho deles e tá com o filho dele, sei lá, quase o dia inteiro. É muito louco, assim. Os filhos dele estão treinando Gil, os filhos estão fazendo, sei lá, 3 treinos por dia. O Renato tá o tempo todo com eles lá. E aí eu pergunto, caralho, Renatão, como é que você aguenta fazer o treino com os moleques, tá com os moleques, ajudando os moleques e tal? E ele me falou um bagulho assim, mano, que foi um bagulho que me quebrou, assim. Ele me falou assim, cara, eu sei a falta que fez isso na minha infância. E sei que se eu não estiver por perto dos meus moleques vão estar sozinhos fazendo merda. E eu sei que eles estão crescendo e esse é os últimos anos que eu vou poder passar com eles. Então cada minuto que eu puder passar ao lado deles, eu vou passar. E eu encontrei no Gil um bagulho que eles gostam e pra mim é do caralho tá com eles. Pra mim é do caralho tá com eles treinando, levando pra campeonatos, os moleques estão ganhando tudo. Esse final de semana, Lorenzo e o Rocco pegaram ouro, né, no campeonato que eles disputaram. E ele falou, pô, pra mim é do caralho poder estar com os meus filhos, porque eu queria ter isso. E eu quero aproveitar eles o máximo possível. Eu sei que um dia eu não vou estar com eles. Então pra mim pegar 1, 2 treinos, pra mim estar com eles na academia, estar em campeonato, estar no final de semana, é incrível, porque eu tô do lado dos meus filhos, é do caralho poder estar com esse tempo com eles. Maluco. Isso pra mim é um bagulho tão foda. Que é o bagulho que eu falo pra minha mina, cara, falando, amor, se prepara, que eu tô maluco pra meter um boneco aí, botar no tatamezinho e levar embora pro Gil, tá? E acho que o Renatão é um puta pai, cara. O Renatão tá o tempo todo, tá treinando. O Renato às vezes tá morrendo de cansaço, bicho. Mas tá lá com os moleques treinando. Porra, por quê? Porque tá do lado dos moleques, vendo os moleques treinar, vendo os... E o Renatão é brabo no Gil, tá? O Renato é sinistro no Gil. E os filhos dele vão ser mais sinistros ainda, né? E os filhos dele vão poder falar que eles cresceram no tatame do lado do pai deles. Porque não vai ter um professor que vai ser pai deles. Não vai ter ninguém que vai ser figura paterna deles. Porque o pai deles tava lá com eles, cuidando deles. Junto deles, acompanhando eles, incentivando eles, fazendo treino com eles, dando dica pra eles. E isso, mano, é do caralho, entendeu? E eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, Vitor Place. Eu tô ligado que não é todo mundo que vai ter esse privilégio de fazer. Mas eu acho que é uma parada que a gente precisa entender que às vezes a gente tem que dar prioridade pra isso. É um bagulho que a gente tem que se juntar pra fazer isso. Quando foi a última vez que você sentou na sua empresa, quis trocar ideia de aumentar a licença paternidade? Quando foi na sua empresa que tu quis discutir home office pra poder criar filho? Vagabundo critica pagar pensão, que às vezes não é um salário mínimo pra uma mãe criar um filho. Pergunta quando o vagabundo se movimentou um dedo
pra falar de licença paternidade, pra falar de home office pra ter oportunidade de estar do lado do moleque dele. Isso, esses bagulho de militar e Red Pill não fala a respeito, né? De novo, porque nenhum desses caras é pai, esses caras é verme, esses caras é filho de chocadeira, esses caras não tem respeito à vida, não tem respeito à criação, não tem respeito a porra nenhuma, entendeu? Isso é um bagulho que a gente precisa entender. Que ser pai não é só fazer CPF, não é só jogar lá dentro. É assumir a responsa, cara. É viver pelos nossos moleques. É estar perto, é entender, é ouvir, é criar, é ser segurança, entendeu? É isso. Então, de novo, gente, não morra pelo seu filho. Viva pelo seu filho. Esse que você acabou de assistir foi um corte que rolou nas lives que acontecem nesse canal todos os domingos, às 9 horas da noite. E agora a gente tá fazendo um teste. Então, as lives estão acontecendo também de terças e quintas às 10 da manhã. Vem pra live, assiste com a gente, mas eu sempre publico na semana o dia que vai rolar. Valeu!